Então, essa parte do autogoverno, eu quero já passar para uma parte prática. Então, printem, por favor, essa tela. São 3 livros de indicação, e aqui vocês vão conhecer bastante a Amanda Prática, que, eu gosto muito desse lado. E líder gosta disso, né, ativar resultados, parte prática. Essa aqui, ó, Neurociências para Líderes, foi um livro que me ajudou particularmente a gastar menos energia nas coisas que não são importantes. Vou traduzir isso de uma forma positiva. Esse livro, ele é um livro denso, não é um livro de uma linguagem tão fácil assim, mas ele é um livro que ele te faz despertar para você gastar a energia do teu cérebro naquilo que é importante. Quem não precisa disso, gente? E focar naquilo que você precisa focar. O outro livro, do Stephen Covey, ele fala sobre a velocidade da confiança. Todos nós precisamos de pessoas de confiança. Se você não constrói o ambiente, se você não constrói algo com alguém de confiança, você pode perder tudo num dia depois. É instável. E esse livro também não é um livro muito simples, mas é um livro para quem trabalha com negócios, para empresários, para profissionais liberais, para quem está em transição de carreira, um livro muito importante. Gente, eu não estou vendendo esses livros não, tá? Estou falando porque eu quero contribuir com a prática e crescimento de vocês. E esse livro aqui, sobre as Leis de Crescimento, do John Maxwell, sinceramente, eu não achei ele traduzido para o português, mas é um livro que fala sobre a lei da consistência. Se vocês quiserem também aprender sobre isso, eu falei um pouco sobre a diferença entre intensidade e consistência. Para você manter algo, você precisa de consistência. Então, confiança reduz custos e acelera resultados. E confiança, ele fala as fases de confiança, você com você mesmo, você com o outro, e depois construção de equipes. Esse livro é o que eu falei do Stephen Covey. E aí, gente, aqui, é impossível também a gente não tocar nesse assunto de inteligência emocional, porque um negócio são pessoas, certo? Uma empresa, você lida com pessoas, consultório, você lida com pessoas, você escreve um livro, você trabalha na polícia, enfim, qualquer coisa que você for crescer como empresário, empreendedor, equipe, você vai precisar lidar com pessoas. E aqui o Daniel Goleman ele fala da importância, ele fala mais do que QI, né, que é consciente de inteligência intelectual, né, mais do que esse QI, mais do que técnica, você precisa de inteligência emocional. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. E aí um ponto que eu quero trazer desse autogoverno, e agora já para a gente se preparar para uma prática, sem autogoverno não há crescimento sustentável. Isso é importante. O líder é guardião da própria energia cerebral. Estímulos em excesso e multitarefas drenam decisões e abrem caminho para o esgotamento. Um cérebro forte gera um líder forte, nunca o contrário. Não é um líder forte que gera um cérebro forte. É um cérebro forte gera um líder forte. E quando a gente fala de cérebro, a gente também fala de pensamentos, emoções. É uma máquina, né, de tudo aquilo que a gente faz. Proteja sua mente e direcione sua energia ao que realmente importa. E aí eu quero falar para vocês sobre o pipeline de liderança. Quem que conhece aqui esse estudo de pipeline de liderança? Ah, Cibele, do corporativo, conhece. É uma das pesquisas, né, isso aqui se transformou em um livro mais utilizado, uma das mais utilizadas para nós identificarmos o nosso nível de liderança. Então, hoje, eu quero que você saia daqui consciente. Qual é o meu nível de liderança?
E eu vou trazer para vocês, quem escreveu, né, quem escreveu esse livro foi o Ram Charan, com 2 colaboradores, e ele não é um livro recente, mas até hoje é um dos mais utilizados dentro dessa área. Por quê? Porque é fenomenal, realmente é muito bom. E o que que ele fala? Que existem níveis de liderança. Para você passar de nível, você precisa desenvolver habilidades novas. Só que vamos supor que você chegou no topo. Só que você quer crescer em outro sentido. Você vai precisar voltar para lá. Não existe um líder que sabe tudo de todas as áreas. Então, nós sempre permeamos, de acordo com os autores, esses níveis de liderança. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente está num lugar e a gente não tem a consciência exata e clara de que lugar que eu estou agora. Esse mês de setembro, como que está a minha liderança? O que que eu preciso melhorar? O que que eu quero para o ano novo? Como que eu posso fazer isso? E esse slide, o próximo que eu vou passar aqui, ele começa a te despertar. Por quê? Não adianta pular etapas. É a mesma coisa uma pessoa se tornar um CEO do dia para a noite, se ele não tem uma base de operação, uma base de estratégia. E eu vou falar para vocês, se quiserem tirar foto desse slide e do próximo, é muito importante. O primeiro ponto que ele identifica é gerenciar a si mesmo, como eu coloquei, o autogoverno. Esse ponto aqui é um ponto que a gente sempre tem que voltar. Sempre. Eu consigo me organizar, cumprir o que prometo e ter disciplina sem precisar que alguém me cobre? Esse ponto ele traz uma proatividade, mas também pontualidade, palavra, respeito, cuidado. Porque não adianta eu ser uma pessoa e falar assim, Rose, né? Rosane, faz isso, querida, faz isso aqui, se eu não faço. Então, para eu pedir para a Rosane, é mais fácil ela ver na minha vida que eu chego no horário, que eu cumpro aquilo que eu combinei, que eu estou me esforçando, que eu procuro aprender, que eu estou sempre crescendo, que eu estou sendo humilde. Então, esse gerenciamento de si mesmo é um ponto fundamental, porque senão a gente cai em credibilidade. E quando um líder perde, aí posso dar vários exemplos, a credibilidade, a confiança, é muito difícil para ele se reerguer. Mas acontece, vocês viram aqui a questão do caos, mas é mais difícil quando você perde a credibilidade. Então, segundo lugar, então, quando eu consigo gerenciar bem, e aqui eu falo de organização, eu falo de tempo, eu falo de palavra, eu falo de bases, de valores. Você já viu aquele líder que chega, né, batendo na mesa, ele cobra resultados, mas ele não sabe falar, não sabe se comunicar, não tem empatia, não cuida de si mesmo, ele perde a credibilidade, não é? E aqui, me gerencio. Qual que é a segunda fase? E vocês já vão pensando aí que fase que vocês estão. Depois coloquem, escrevam a fase que vocês estão. Gerenciando outros. Então, você se gerencia muito bem. Naturalmente, você é chamado para gerenciar outros. Quando alguém, até estava falando disso na hora do almoço, né? Quando alguém faz muito bem aquele trabalho, é o prazer do líder promover essa pessoa. Porque o líder, ele quer resultado. Não só financeiro, mas ele quer resultado, ele sabe que ele precisa de pessoas. Quem são essas pessoas que o líder pode confiar? Depois de ele gerenciar a si mesmo, qual que é a pergunta, né, que ele faz quando ele começa a gerenciar outros? Eu sei inspirar, orientar ou delegar para que outras pessoas cresçam comigo? Eu sei inspirar, orientar e delegar para que outras pessoas cresçam comigo? Ou meu crescimento é só voltado para o meu umbigo? Ou meu crescimento é só voltado para o meu salário, para a minha promoção? Talvez para a vaidade?
O meu crescimento tem que ser o crescimento de outros, porque senão ele estagna. Tem uma hora que para. Depois que ele gerencia outros, ele começa a gerenciar gerentes. E aí, a pergunta é: eu sei ajudar pessoas que já lideram a se tornar ainda melhores? Eu sei fazer com que essas pessoas que já estão à frente de alguma coisa, o que eu estou acrescentando na vida delas? O que eu posso fazer com que esse líder ainda melhore, esse gerente melhore? E aqui é o outro slide. Opa! Aqui é o outro slide que é o quarto ponto, a liderança funcional. Eu consigo olhar para um todo, família, equipe, negócios, e entender como cada parte se conecta. Aqui é um exercício que nem todas as pessoas conseguem ainda fazer, certo? Porque requer uma cognição mais aprimorada. Porque quando você consegue olhar o macro, eu consigo fazer um link de como isso está funcionando. Por exemplo, meu marido é de outra área. Eu consigo incluir o meu marido dentro desse propósito, e não só por incluir, mas ele se sente bem aqui. Um exemplo, realmente essas partes da minha vida que são importantes para mim como pilares, eu estou conseguindo ter uma liderança funcional de um todo. O que está faltando nesse momento para que essa liderança seja funcional? Eu entendo como tudo se conecta. Isso não é fácil. E isso aqui requer uma habilidade mental importante. Eu consigo ver como que a minha clínica, ao mesmo tempo, se relaciona com o meu atendimento, que ao mesmo tempo eu consigo olhar para as finanças, entender o que está entrando esse mês, e eu consigo também lidar com o sofrimento sem perder esse olhar macro. Isso não é fácil. Isso só é possível quando nós saímos de nós mesmos e começamos a enxergar o mundo de uma outra forma. Até falaria aqui, né, abre portas para a gente pensar no legado, daquilo que nós estamos deixando. Porque não adianta, né, por exemplo, o Faustino e a sua esposa estavam conversando, eles têm uma empresa. Imagina, não estou falando que é o caso, que eu não conheço tão bem assim, mas imagina que eles estão dando o melhor da vida deles. E eles estão, está macro aqui, está nessa liderança funcional, e eles estão crescendo, 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 crescendo. Só que está totalmente dependente deles, esse negócio. E acontece alguma coisa com eles, acabou o negócio. Se você não tiver esse olhar macro, seja lá no corporativo, seja na sua empresa, seja na sua clínica, seja como profissional, você é muito limitado. Então, eu passo dessa fase, do quarto nível, e eu vou para o quinto. Começo a liderar unidades de negócio. Aqui, o líder ele já começa a entender, além desse funcionamento macro, ele já começa a pensar nas decisões em diferentes áreas. É como se falasse assim: Amanda, você consegue pensar no planejamento, você consegue pensar nas finanças, você consegue pensar no outro despertar do líder integral, você consegue pensar que, de repente, alguém se machucou e você consegue... Enfim, é você entender tudo o que está acontecendo. Você vê que é um exercício, uma escadinha, não tem como a gente pular para cá se a gente não tiver passado todo esse processo. E aí aqui é um ponto muito importante também. Eu sei tomar decisões pensando em várias áreas ao mesmo tempo, não apenas na minha, porque eu posso falar assim: minha linguagem de base é psicologia, amo psicologia, meu negócio é estudar psicologia, fico focada ali na psicologia, só que é diferente ser psicóloga, com diploma de psicóloga, e ter um negócio na área da psicologia, né? Ter uma clínica, você precisa pensar num todo, né? E aí, por último, líder de líderes, que é o que nós estamos fazendo. Eu consigo sustentar uma visão de longo prazo e pensar no impacto para a próxima geração. Já saímos até daqui. Nós já estamos com um legado já no sentido assim, olha, primeiro ano vai acontecer isso, segundo ano vai acontecer isso. Daqui a 5 anos, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, vai ter um despertar do líder integral. E você consegue ver como líder e sustentar essa visão nas pessoas que você está implementando e construindo junto com você?
para elas permanecerem, porque você só consegue sustentar algo se você estiver formando pessoas, se você estiver construindo com essa visão outras pessoas que tenham essa mesma visão. Senão, não tem como a gente deixar. Seja para o filho, seja. Senão, você só vai deixar. Tem muitas histórias assim, né? De pais que deixam as heranças, a herança para o filho, e aí o filho acaba com a empresa. Não tem isso, gente? Então, e nem sempre, tá, gente? Nem sempre é o sangue, que às vezes o filho não tem talento para aquilo. Deixa teu filho ser outra coisa. Apoia teu filho com outra coisa. Então, assim, aqui eu consigo sustentar uma visão de longo prazo e permanecer no impacto e pensar no impacto na próxima geração. E aqui cai um pouco no nosso desafio que nós falamos. As gerações novas, né, as novas gerações, elas pensam muito diferente. E cada vez mais essa distância está acontecendo. Daqui a 5 anos, né, as pessoas vão estar pensando muito diferente. O crescimento ele está muito acelerado. E eu não falo isso para desanimar ninguém, pelo contrário, é para estimular que a gente precisa. A mudança começa hoje. E você já pensou em que área, que nível de liderança você está? Não é vergonha nenhuma falar que está no começo. Gerenciar a si mesmo. Porque você pode ser muito bom dentro de uma área, mas você pode, por exemplo, estar precisando gerenciar sua saúde. Como a Camila disse bem aqui, a sua usina precisa funcionar. Então, é importante que você tenha consciência de onde você está. Porque não é comum a gente, no dia a dia, refletir isso, de onde nós estamos. Nós só vamos conseguir crescer quando nós identificamos aonde nós estamos. Então, para isso, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam com toda sinceridade. Ninguém vai ver sua resposta. Essa primeira pergunta aqui. O que me mantém motivado e no jogo? Essa pergunta está na apostila de vocês. Porque o que significa isso? O que me mantém fazendo o que eu estou fazendo? Às vezes, de pensar nisso, a gente pensa em mudar de área. Mas não tem problema, não tem problema. O importante é que você seja sincero com você. O que me mantém? Teve um dia que eu pensei assim, né? Eu estou 13 anos, eu sou 15 anos psicóloga, mas estou 13 anos na área acadêmica. E teve uma decisão que eu tive que tomar. Nessa área acadêmica, eu dava muitos estudos para saúde. E eu estava muito engajada, tenho artigos publicados dentro desse tema, na área da saúde, revistas internacionais, e na área acadêmica estava indo de vento em polpa, mas tive que tomar uma decisão. Quero crescer em outra área, então eu vou precisar gerenciar os meus estudos para outra área. Aquilo foi perdido? Não foi perdido. Com Deus tudo se aproveita, né? Mas nós precisamos ter essa coragem, e eu quero estimular você a ter coragem para responder muito sinceramente essa pergunta. Em que fase que eu estou? O que me mantém motivada para fazer o que eu estou fazendo? Às vezes, com essa pergunta, você muda de área. Às vezes, com essa pergunta, você vai além dentro da sua área. E eu entendi que eu precisava estudar mais liderança, e foi aí que eu comecei a me engajar nesses estudos em todos os sentidos. E a nossa vida, ela não é a nossa formação. E você pode escrever, tá, gente? Enquanto eu estou falando aqui, já vou parar de falar, mas quero fazer você refletir. A nossa vida, ela não é a nossa formação. Antes de eu ser psicóloga, eu sou Amanda. Antes de você ser sua empresa, antes de você ser formado, você é uma pessoa que tem as escolhas, direito a escolhas, e você pode mudar, melhorar, adaptar.
Isso é necessário para que a gente encontre o nosso propósito e para que a gente viva o nosso propósito. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa pergunta, tá? O que me mantém motivado e no jogo? O que que me mantém fazendo o que eu estou fazendo? Bom, vamos lá. Depois vocês vão responder, tem mais 5 além dessas aqui na apostila. Essas perguntas é para realmente vocês pensarem onde que eu estou e aonde eu estou indo. Se é a direção que vocês querem. O que que eu preciso melhorar para o ano que vem? Não só o ano que vem, mas que área que eu preciso crescer nesse momento? Se eu tenho clareza disso. Porque às vezes eu fico muito em dúvida, e essa dúvida vai levando muito tempo da minha vida. E a clareza sobre onde eu estou, onde eu quero chegar, ela vai impactar tudo que a gente faz. Porque o tempo que nós demoramos pensando sobre aquilo que não estamos fazendo e que gostaríamos de fazer, às vezes leva muito tempo, anos. Ah, eu poderia ser. Tem até uma experiência de uma pessoa que eu atendo na mentoria, ela mudou de área agora, mas ela já estava quase CEO. E ela ganhando muito bem, preparada, sabe muito sobre TI, resolveu mudar para uma área que não tem nada a ver com TI. Mas é a paixão da vida dela, é o que ela ama fazer. E assim, é difícil fazer isso muitas vezes. Então, mas também a gente pode se arriscar alguma coisa. Não estou falando que a gente tem que se jogar em tudo, ou que temos essas possibilidades de fazer qualquer coisa. Mas é importante a gente entender que nós temos direito a tomar decisões. E que às vezes a gente perde muito tempo porque a gente não tem clareza. Certo? Então, eu quero chamar aqui a Camila, ela vai dar para vocês um depoimento e vai ajudar também vocês a pensarem, e aí nós vamos também dar continuidade para falar um pouquinho sobre a formação de líderes integrais, qual que é o próximo passo, o que que nós vamos continuar fazendo. Por exemplo, eu já posso adiantar que o Despertar do Líder Integral foi o primeiro aqui em Vitória, mas nós vamos para outras cidades, Taubaté, nós vamos para o Rio de Janeiro, nesse despertar de líderes integrais. É um movimento que está iniciando, mas um movimento que precisa despertar pessoas nessa integralidade. E aí eu vou trazer a Camila para falar dessa importância, né, da integralidade, e depois eu volto com a última fala. Bom, quero falar da Amanda vou falar da Amanda como minha mentora, porque para você ir por uma rota, é muito importante você ser direcionado por alguém com combinações raras. E eu não falo daquilo que eu não acredito, gente. Vocês podem ter certeza que para eu estar aqui com esse microfone é porque é algo que eu acredito, algo que eu experimentei, algo que eu vivi que impactou a minha vida. Então, eu fiz a mentoria com a doutora Amanda durante 1 ano e meio, onde eu pude desenvolver várias áreas da minha vida. Fiz uma mentoria só no campo profissional? Não. Por isso que eu digo que ela tem essa combinação rara. Porque eu me deparei com uma mentora, e ela sabe, falo isso sem demagogia, não porque ela está aqui, mas eu me deparei com uma mentora com visão estratégica, uma mentora inteligente, uma mentora com valores, uma mentora que já era, para nós da psicologia, uma referência na psicologia, mas eu me deparei ali com uma grande líder, e ela foi como um farol na minha vida, não só no campo profissional. Durante a minha atuação profissional, eu passei também por uma gestação. Ela, em muitos momentos da minha gestação, foi quem, como mentora, também me conduziu. Eu brinco que eu queria parar e ficar olhando para o quartinho de borboleta da minha filha. Ela falou: Camila, tenha sabedoria, todas as estações, você também está tendo agora o bebê, e nós vamos respeitar essa fase, não precisa de ficar ansiosa quanto à sua vida profissional, tudo no seu tempo, tudo no seu momento, na sua hora. E, de fato, ela foi como um farol. E o mais importante é você se deparar também com uma pessoa humana, com uma pessoa generosa. Amanda não retém conhecimento. Ela entrega tudo. Ela passa horas se dedicando
é uma mentoria assim, totalmente personalizada. Eu não estou fazendo venda, gente, eu estou falando de algo que é verdadeiro, que impactou minha vida. Transformou minha carreira profissional. Me deu segurança. Me deu oportunidade de transformar a minha visão de mundo. Cada conversa, cada feedback. Os feedbacks me posicionaram. Os feedbacks, muitas vezes, algumas vezes amargos, né? Nem todos são flores. E eu acredito que um bom mentor é aquele que olha no teu olho e diz: você tem potencial. Não começa muitas vezes ali só alisando e você é isso, você é aquilo. Não, ela te posiciona. Meu último feedback, ela me deu uma palavra que ela disse assim: Camila, é hora de expandir, é hora de crescer, é hora de avançar. Mais conhecimento nisso, nisso e nisso. E ali eu tenho minha rota. Eu sei o que eu estou estudando, eu sei em que direção que eu estou indo e eu sei em que eu estou me tornando e onde eu vou chegar. Então, assim, eu saí do ponto A, de uma fotografia honesta, daquilo que eu estava vivendo e fui para o ponto B. Só que até chegar no ponto B, eu fui tendo essa experiência de quem eu fui me tornando, autoconsciência, autoconhecimento, uma conexão muito forte com ela como mentora. E o que mais tem valor para mim, encontrar um mentor coerente. Porque mentor, nós temos vários no mercado. Vários mentores, tem para todos os gostos. Agora, mentor, que você olha para o retrato da vida do mentor, porque ele precisa se tornar uma referência na tua vida. Senão, você não admira o seu mentor. E eu tenho a oportunidade de falar, eu admiro a minha mentora. Admiro e honro, porque ninguém faz nada sozinho. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer se desenvolver profissionalmente, emocionalmente, do ponto de vista de saúde, olhar para a tua vida num todo, olhar com clareza para o teu propósito, eu não venho só recomendar uma mentoria, eu venho, de fato, apresentar uma pessoa que tem coerência de vida, que tem inteligência, que tem estratégia para te conduzir numa jornada com propósito e com legado. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Hoje que nós decidimos, né, aqui no cafezinho, a Camila não estava preparada, mas eu falei assim, melhor do que passar vídeo de depoimento, melhor do que fazer qualquer coisa, passar um texto, você tem aqui uma prova viva e provas vivas daquilo que você faz, de quem você é. A gente não precisa forçar nada. Eu creio que quando Deus traz, é diferente. Não é diferente? Quem sabe o que eu estou falando aqui? É diferente. E aqui, gente, o nosso intuito é o seguinte: hoje nós fomos despertados em várias áreas. E foi um dia onde, com certeza, se você prestou atenção em tudo, você vai sair com alguma reflexão forte daqui. Talvez um conjunto de reflexões, talvez uma área específica, mas você despertou o que estava adormecido aí dentro de você. E o ponto é que eu vou falar, né, de duas jornadas, né, que nós podemos fazer junto. Ou você escolhe uma jornada ou outra, mas o ponto é, eu creio que duas coisas que são fundamentais. Um ponto é clareza, né? E essa primeira jornada é uma jornada de transformação para você ter clareza. Não é algo a longo prazo, mas são 6 encontros pontuais que vai te ajudar a decidir. Você não está sozinho. Você tem alguém que olha junto com você para onde você está, alguém que não está ali emocionalmente vivendo o que você está vivendo, mas alguém que vai te ajudar a pegar pela sua mão e vai para o próximo passo. O que eu faço agora, já que eu estou aqui? Então, essa clareza é o primeiro ponto. Confusão, clareza. Falta de orientação, avanço. Limitações internas para um bem-estar emocional também, que é importante isso para a nossa vida. Reatividade, quando a gente só reage à vida, e o protagonismo, você tomar assim, a sua vida de novo em suas mãos, porque a vida às vezes parece estar escorrendo, né? E a gente vai para o piloto automático muito rápido. E os dias viram meses, que viram anos, e a gente está na mesma dúvida. E às vezes a gente está com o mesmo problema. E não sai daquele padrão, e a gente precisa de clareza. Então, isso gera dispersão, gera foco, né? Precisa de foco estratégico.
Dúvida também há um propósito, há um sentido, significado. Então, a clareza do momento presente, ela é importante porque direciona a estratégia do próximo passo. Para onde que eu vou? Se eu não sei qual que é o caminho, alguém citou aqui, qualquer caminho serve. Não é o nosso ponto. Uma coisa é, eu gosto muito de fazer uma coisa como, né, como mentora. Eu gosto de potencializar algo que já existe em você. Eu gosto de te ver além do que você se vê e te ajudar com isso. Porque muitas vezes a gente se vê por um prisma muito limitado, porque a gente quer arrumar aquilo que não está bom. Mas não, a gente também tem que potencializar o que está bom. Você é honesta, você é sincera, você tem tantas qualidades, tantos valores, como é que você está espelhando isso na sua vida? Naquilo que você está fazendo? Então, só dando alguns exemplos aqui. São 6 encontros individuais online, em 1 hora cada, ou seja, é intenso, é intensivo, né? Acompanhamento personalizado via WhatsApp, materiais e planos de ação exclusivos. Aí aqui tem um método específico, toda mentoria tem que ter um método, e esse método é diagnóstico, despertar, decidir, destravar, direcionar e descoberta. Essa é a mentoria de clareza. Depois da clareza vem a expansão. E aqui, nada melhor do que oferecer a Fly, que é uma mentoria em grupo. E essa mentoria em grupo é a oportunidade de você potencializar o que você tem com um grupo, no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema de valores, de crescimento, e você não está sozinho nessa parte também. E é o que a gente potencializa no FLI. Depois da parte do despertar, vem uma parte de desenvolvimento, que não é algo express, como a gente estava falando. Não dá para você se desenvolver intelectualmente num encontro. Não dá para você vir para uma imersão e que transforme a sua vida. Não dá, porque você precisa de tempo. Tudo do ser humano leva tempo. E aqui tem 3 pontos importantes. A gente percebe muita gente ferida também em relação à liderança. E aqui nós colocamos liberdade, liderança e resultados. Essas pessoas que estão feridas por conta da liderança, e feridas eu falo porque às vezes teve um líder abusivo, um líder que desrespeitou, um líder que às vezes, em vez de potencializar o que você tem de bom, te trouxe tantas críticas que te desanimou. E aí o ponto é, eu posso liderar e ter resultados, porque se eu tenho alguém que só me critica o tempo todo, eu fico sem resultado, fico parada. E eu preciso prestar contas, accountability. Esse prestar contas para alguém é o que me faz crescer, porque senão eu estou sozinha, só estou com os meus pensamentos. Todos os dias eu penso, mas não faço. Então eu preciso prestar contas. E essa daqui em grupo, ela tem, são 2 horas por encontro. São 6 encontros ao longo de 3 meses, de 15 em 15 dias. Então, a gente vai trazer alguns padrões importantes que são limitantes, né, em relação o que se repete na tua vida que nunca você consegue vencer, né? Detalhes ali que vão te fazer romper e também conversar também com o grupo. Porque tem uma parte muito importante que é essa parte do ecossistema, de você também compartilhar. É terapia em grupo? Não, não é terapia em grupo, porque cada encontro tem uma direção, e além dessa direção, nós temos um ambiente de líderes, tá? Que vão te impulsionar para cima. Então, essas são as 2 jornadas que eu ofereci aqui, né, em relação à continuidade da formação do líder integral no desenvolvimento. Esse desenvolvimento é um passo tão importante. A gente sabe que muitas pessoas vão despertar, mas o desenvolvimento e o acompanhamento é o que faz a gente não sair da rota. Uma coisa é descobrir a clareza. Clareza do próximo passo, qual é? Outra coisa é eu continuar nessa rota, não me dispersar. Porque tem pessoas que vivem de encontro em encontro, encontro em encontro, estão sempre animadas nos encontros, mas qual que é a transformação real de vida? Tem que ter um desenvolvimento. E aqui,
o primeiro, como eu disse, 6 encontros semanais de 1 hora cada, online individual, porque aqui você precisa falar com a sua liberdade, e a gente precisa entender ali o individual. E o segundo, Mentoria Fly, 6 encontros quinzenais de 2 horas, online em grupo. Nessa de 3 meses, tem 2 pessoas que participaram hoje, que são minhas convidadas, que é a doutora Ilma e também a Camila. E aí, gente, aqui é o investimento, né? A primeira, se você quiser fazer sozinho, você pode fazer, é 5.000 e a segunda, 3.500. Hoje, nós vamos fazer isso no encontro. Quem sabe que está aqui também, eu estou falando isso porque é aqui no encontro. E aí a gente está fazendo o valor de 7.500 em 6 vezes, que seria 8.500. E também à vista com o valor de 7.000. Ah, mas Amanda, eu preciso acertar hoje? Não, não precisa acertar hoje. Você pode, se isso fizer sentido para esse momento que você está vivendo, o que que a gente fala? A gente tem um termo, tem uma carta que eu fiz, e aí a gente pensou em R$ 500, como você deixar de sinal, e a gente entra em contato com você, a gente vai falar de dias, a gente vai falar de horários, a gente vai conversar com você, e aí nós te colocamos em um dos grupos, ou do Fly, ou na mentoria de clareza. Se as duas fizerem sentido, esse é o combo prêmio, onde tem as 2 mentorias. Tá bom? Se fizer sentido, levante a mão, assim, que as meninas lá atrás vão entregar o nosso papel, o termo, tá bom? E o despertar começa em você. Pense nisso. Ninguém vai tomar a decisão da sua vida por você. Não podemos transferir essa decisão para qualquer outra pessoa. Precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. E quero agradecer cada um por esse dia muito especial. Quero agradecer o cuidado, o carinho, a atenção, toda essa energia que nós vivemos aqui juntos. E acompanhem o nosso FLI na internet, né? O Formação de Líderes Integrais no Instagram, porque são os nossos próximos eventos, nossas próximas mentorias. E além da mentoria, nós continuamos a fazer o que nós estamos fazendo, né? Essa formação. Depois da mentoria vai vir a formação, que também nós estamos criando. Mas esse desenvolvimento é muito importante depois do despertar. Tá bom? Muito obrigada. Estaremos entregando ali depois algumas coisas que para você que decidiu fazer a mentoria. Muito obrigada.